Bom dia, irmãos. Lá em Tiago 1:19, sobre a prática da palavra de Deus, a palavra do Senhor diz assim: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundície e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Amém? Só até aqui. Irmãos, aqui o Tiago está falando com muita propriedade que nós não podemos só ouvir a palavra, só ouvir alguém falar ou ir na igreja de vez em quando, de domingo, mas nós temos que ouvir e praticar a palavra, porque ele fala assim, tardio para ouvir, tardio para irar-se, porque a ira, ela não só vai trazer confusão e morte para você, e muitas vezes para a sua família, muitas vezes para os seus entes queridos, não é? Quantas vezes nós nos iramos no trânsito, por exemplo, e gera uma confusão, e você pode tirar uma vida de uma pessoa ou tirar a vida da sua própria família. Quantas vezes a gente vê, né? Uma briguinha de nada que poderia ser controlada ali com desculpa, um olho no olho, pedir perdão, pode dar um tiro e acertar uma criança que está no colo de uma mãe. Quantas vezes a gente vê, né? E aqui ela fala assim, pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra, a qual pode salvar a vossa alma. Não só salvar a vossa alma, porque quando você se cala, quando você é manso, quando você é humilde, não tolo nem covarde, né? Mas quando você é manso, quando você é humilde, você não só vai salvar a sua alma, como você vai salvar a alma da sua família. Porque você se torna exemplo para a sua família, se torna exemplo para os seus entes queridos, próximo, enfim, aquelas pessoas que você convive, porque o que você vive é a palavra, e o que sai da sua boca é o que está cheio o seu coração. Então, se você é uma pessoa que se ira, que fala palavrão, que conta piada suja, é porque o seu coração está cheio de imundícia, de rapina, de teia de aranha. Então, quando você ouve a palavra e você a pratica, o que você fala é aquilo que você vive, é aquilo que você pratica. Não só na igreja, não seja santinho na igreja de domingo, ou na semana, sei lá, mas seja exemplo dentro da sua casa, na rua, no trânsito, onde você estiver, né? E aqui no 22 fala assim: sede cumpridores da palavra, e não só ouvinte, enganando com falso discurso. Ou seja, você ouviu a palavra, ouviu o discurso. Eu vejo, por exemplo, pessoas da minha família que vai numa igreja e nem leva a Bíblia, né? Não condenando ninguém, mas eu acho que você tem que vigiar, você tem que ouvir a palavra, você tem que meditar na palavra, você tem que procurar exercitá-la e saber se o pastor ou o padre, tem pessoas que vai na igreja católica e às vezes você não sabe se o padre está falando alguma coisa e se condiz com a palavra, né? Porque se não condiz, você não vai falar amém. Pode ser um pastor, pode ser quem for, né? Eu estive no Vaticano e ouvi coisas que não tem nada a ver. Então eu estou com a minha Bíblia ali, eu não vou falar amém para coisas que não é lícito falar, coisas que é mentira, que não está aqui. Então quando você ouve discursos falsos e você não está com a palavra, você não medita na palavra, e às vezes você fala amém porque foi uma palavra bonitinha, não é assim? Você vai num centro espírita, você vai num templo de Allan Kardec, essas coisas, são palavras bonitas, eles falam em amor, né? Eles falam em Jesus, eles só não falam em graça, eles só não falam em salvação,
né? Mas eles falam palavras bonitas. Então, se você não tiver praticando a palavra, meditando na palavra, você vai falar amém, e você vai para o inferno, você com essa pessoa que você está ouvindo com palavras bonitinhas. Amém? Então eu queria que você meditasse nessa palavra, que nós possamos meditar, que nós possamos aprender mais. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém e amém. Fica com Deus.